para te vender de novo uma ideia, porque basicamente o que a gente está querendo te vender nesse episódio aqui é que você precisa analisar de forma ampla, de forma holística, não olhar apenas para uma árvore, mas para a floresta toda que está acontecendo no seu e-commerce, de onde as pessoas estão vindo, por quais etapas elas passam, porque aí você consegue chegar a algo, por exemplo, que você encontra aqui no livro Fazendo Websites Vencerem, que é um livro que eu gosto muito, eu recomendo se você gosta do tema de otimização de e-commerces, que ele basicamente fala assim: por que que dobrar a taxa de conversão é mais fácil do que parece? E aí ele dá um exemplo aqui. Vamos olhar para o funil novamente. Se você melhora, para basicamente duplicar a sua taxa de conversão, o que que você precisa fazer? Você pode duplicar a quantidade de pessoas que convertem no checkout, mas é muito difícil acontecer isso, muito difícil mesmo. Mas um outro caminho que você pode seguir você melhora a conversão dos anúncios em 19%, você melhora a sua página de produto em 19%, você melhora o seu carrinho, né, a conversão do seu carrinho em 19%, e você melhora a conversão do seu checkout em 19%. Se você for somando, né, você melhorou em 19% 4 etapas do seu funil. Só que se você olhar no final, você tem o dobro de pessoas na próxima etapa. Então pensa, quanto mais você entende da etapa do funil, né, tipo pegando desde lá da quantidade de impressões, que é o CPM, até o final ali que é a pessoa comprando de você, e aí depois entra também no pós-compra, você consegue, se você melhora 5% aqui, 5% ali, 3% aqui, 7% ali, no final do dia você está vendendo 3 vezes mais, Sim. com um esforço muito menor. E você tem espaço para melhorar, porque a grande sacada de melhorar as taxas de funil é a oportunidade que você tem. Porque você vai falar, às vezes você já se desgastou tanto numa etapa que você não tem mais espaço. Como você falou, melhorar uma taxa de conversão de um checkout é muito difícil. Então, às vezes é melhor você trazer para as etapas anteriores e jogar um volume maior. E aí você vai fazendo esse efeito de bola de neve. É exatamente uma bola de neve, né? Ela começa Uhum, pequenininha lá no topo do seu funil. Conforme ela vai rolando, ela vai pegando forma, vai pegando forma. Essa forma muito grande é que vai fazer com que sua taxa de não que a sua taxa de conversão no checkout melhore, mas que seu volume de vendas aumente. E você não precisou necessariamente dobrar nenhuma das etapas. Você fez ajuste de 10% em cada etapa. sim, Isso é que vai te dar o dobro de vendas. exato. Porque é muito difícil. Às vezes você põe uma energia muito grande. Não, eu vou dobrar a quantidade de pessoas que eu atraio de impressões. Aí você vai lá, 15 dias do seu mês fazendo conteúdo. Quando na realidade era melhorar, vou fazer 10% mais de conteúdo, 10% mais de aquisição desses clientes, né, que eu vou trazer novos leads e vou melhorar 10% da minha ativação deles, que é fazer colocar o produto no carrinho. E vou melhorar 10% da minha taxa de recuperação de carrinho. Uhum, Quando você for ver, somar todas essas taxas, você aumentou 40, 50%, você dobrou suas vendas. sim. E E aí faz, aí tem espaço, né? sim. E isso envolve até uma coisa que muita gente não considera, mas vamos supor que eu chego no XT aqui e falo pro XT: "XT, ó, seu objetivo esse mês é basicamente dobrar as vendas de e-mail". Cara, é um baita desafio, entendeu? Tipo, pô, dobrar as vendas de e-mail, talvez ele olhe pra isso e fale: "Não dá pra atingir". E só dele não acreditar que é algo atingível, ele diminui a chance dele atingir, mesmo que ele tente. Agora, se eu chego para uma pessoa e falo: "Olha, Xté, eu quero que você melhore 5% essa métrica, 5% essa métrica, 5% essa métrica, 5% essa métrica, 7% essa", você vê que, tipo, você dividiu em várias etapas, né, que é aquele negócio que o René Descartes ele costumava falar, que você tem que dividir o problema em tantas partes quantas forem necessárias para você ter plena compreensão. Se você divide e fala que é para você melhorar 5, 10% em cada uma dessas métricas, no final você vai ter o mesmo resultado, até um resultado melhor, né, dobrar as Sim. vendas ou até triplicar. E a pessoa que vai executar essa ação, ela vai falar: "Pô, eu consigo melhorar 5% disso aqui, eu consigo melhorar 10% naquilo ali". Enquanto se você chegasse para ela e simplesmente falasse: "Eu quero que você dobre as vendas", ela vai olhar e vai falar: "Você tá doido". É crível, né? A meta é dobrar as vendas, tudo bem. Então eu sempre faço uma escada assim. A meta é o próximo nível que você quer chegar. E aí as lideranças e quem tem que pôr o time para funcionar, ele é responsável por fazer as escadas. E as escadas têm que ser o quanto a perna aguenta de cada pessoa. As escadas são essas taxas menores. Então a gente vai dobrar as vendas, só que a gente precisa definir as escadas. Sem as escadas a gente não chega. Então o Kevin falou, você tem que dobrar as vendas por e-mail. Tá bom, eu vou te dizer se eu tenho degrau suficiente para conseguir dobrar. Se eu não tiver degrau, a gente vai debater, que a gente também chama de alavancas de crescimento. O que que eu vou fazer? O que que eu faço em e-mail que aumenta a conversão? É aumentar a base? É captar mais gente? É fazer mais material rico para captar mais gente?
É melhorar a taxa de abertura do e-mail, do clique, não importa da comunicação. Então é assim, as metas são os platôs que a gente quer atingir, mas esse meio, que são os degraus, quem tem que definir é quem está atuando ali. São as coordenações, são as lideranças. Então você tem que dividir muito. Ah, mas meu time é muito pequeno, eu mesmo defino as metas e eu defino como é que vai ser entregável isso. Então quebre isso como o Kevin falou. Põe para cada etapa um percentual que seja plausível. Aí a sua performance vai acontecer. Não adianta do dia para noite você querer competir contra o cara que é medalhista olímpico. Mas se você colocar que cada dia você vai ser melhor do que o seu dia anterior, daqui a 4 anos você Uhum. está no ciclo olímpico. Então, você pega muito isso dos atletas porque ele só faz aquilo todo dia. Então, como é que ele consegue melhorar ao ponto de chegar? Qual que é a diferença do atleta de alta performance para o atleta que não chega lá? Às vezes pode ser algum percalço no meio do caminho. Não é a dedicação. Ele está ali 24 horas por dia pensando naquilo e fazendo aquilo. Então, depende muito menos, às vezes, do esforço que ele está tendo. Só que ele põe degraus que ele tem que conseguir atingir, porque senão ele não vai ter uma motivação para fazer aquilo e isso não vai acontecer. E tem que ser crível. Às vezes, melhorar 10% de uma taxa é possível. Agora, melhorar 200% numa taxa, ao menos que você não esteja fazendo errado, não é muito plausível, né?